Você sabia que, em questão de minutos, seu dinheiro pode estar em risco sem que você perceba? Imagine acordar e descobrir que 1 bilhão de tokens XRP foram liberados da conta de garantia da Ripple em menos de uma hora. Um movimento capaz de provocar ganhos ou perdas gigantescas para quem está exposto ao mercado cripto. Foi exatamente isso que aconteceu neste início de Uptober, pegando milhares de investidores de surpresa e deixando todos em alerta máximo. Para dimensionar o impacto, esse desbloqueio ultrapassou a marca de 3 bilhões de dólares ao preço atual do token. E não foi uma liberação comum. A Ripple movimentou tudo em 4 transações relâmpago, com 200 milhões e 400 milhões de XRP cada, em uma manhã que prometia ser tranquila. O detalhe que ninguém esperava? O desbloqueio mensal geralmente acontece no primeiro dia, mas desta vez foi adiado, levantando suspeitas de manipulação e teorias sobre uma possível armadilha para o mercado. Por que esse timing, justamente quando o burburinho sobre ETF de XRP e Uptober está tão forte? Será coincidência? Ou há um plano por trás para atrair investidores institucionais e impulsionar uma nova onda de valorização? Ignorar esse evento pode custar muito caro. Quem errar o timing pode perder uma valorização expressiva ou amargar prejuízos difíceis de reverter. Estamos diante de uma cilada para quem não está atento ou de uma chance rara de antecipar a próxima alta do XRP? Para saber se seu dinheiro está seguro ou prestes a entrar em rota de colisão, precisamos entender a lógica desses desbloqueios e o cenário atual do token. Vamos decifrar juntos o que realmente está em jogo antes que seja tarde demais. Agora, vamos analisar em detalhes como funcionam esses desbloqueios de XRP e o que eles revelam sobre o futuro do token. Fique atento, porque cada detalhe pode fazer diferença no seu resultado. Imagine perder uma chance de multiplicar seu investimento. Ou pior, ver seu dinheiro derreter em questão de dias. O recente desbloqueio de bilhões de XRP pela Ripple não é novidade. Mas desta vez, a movimentação pode decidir quem lucra e quem amarga prejuízos no mercado cripto. Antes de entender o impacto desse evento, é fundamental desvendar como funciona o mecanismo de escrow da Ripple e por que esses desbloqueios mensais são cruciais para o destino do XRP no curto prazo. Se você não entende essa dinâmica, pode estar colocando seu capital e até sua reputação em risco. O sistema de escrow, criado pela Ripple, garante previsibilidade à circulação do XRP e impede que uma avalanche de tokens seja despejada de uma só vez, o que poderia derrubar o preço e gerar perdas inesperadas para quem está exposto. Na prática, todos os meses, até 1 bilhão de XRP podem ser liberados do escrow, ou seja, de um contrato inteligente que trava as moedas temporariamente. Nem todo esse volume vai imediatamente para o mercado. Uma fatia costuma ser vendida em OTC para grandes instituições, e o restante retorna ao próprio escrow, mantendo o controle sobre a emissão e protegendo quem investe. De acordo com o Whale Alert e a U-Today, a liberação segue um mecanismo desenhado para mitigar o excesso de oferta e dar previsibilidade ao mercado, evitando surpresas negativas no preço e aumentando as chances de ganhos para quem está atento. Mas por que, então, o desbloqueio do início de outubro virou o centro das atenções? O contexto é tudo. Estamos no chamado Uptober, período historicamente marcado por fortes altas nos criptoativos. Conforme o Morning Crypto Report, o Uptober costuma ser um mês de valorização relevante, criando expectativas e oportunidades únicas. Além disso, a decisão sobre o ETF de XRP está prestes a sair, enquanto fundos institucionais monitoram cada movimento. Perder esse timing pode significar ficar de fora de um novo ciclo de valorização. Outro detalhe crucial: o desbloqueio deste mês envolveu 1 bilhão de XRP, movimentados em apenas 4 transações rápidas. Isso, por si só, não seria alarmante. Mas a proximidade da possível aprovação do ETF e o interesse crescente das instituições tornam esse evento um verdadeiro divisor de águas. Como destacou o TradingView News, XRP mantém suportes estratégicos enquanto grandes players acumulam e o pedido de ETF esquenta discussões. É essencial lembrar: mais oferta de XRP não significa necessariamente queda de preço. Com mais tokens circulando, grandes investidores ganham liquidez para operar e muitas vezes a própria Ripple
recompra parte dos ativos ou retorna ao scroll, evitando choques de oferta. Ignorar esses mecanismos pode deixar você vulnerável a boatos e manipulações. O risco é real. Quem não entende os fundamentos corre o perigo de tomar decisões precipitadas e perder a janela de entrada em um novo ciclo de alta. Com tanto em jogo, seu dinheiro, seu tempo e até sua reputação, dominar os bastidores desse mecanismo é indispensável para não ser pego de surpresa e conseguir navegar com segurança pelo turbilhão de notícias, rumores e oportunidades que cercam o XRP neste mês de outubro. Agora que você já entendeu o que está em risco, vamos detalhar como funciona o mecanismo de escrow da Ripple e por que ele é tão decisivo para o preço do XRP. Prepare-se para descobrir os pontos-chave que podem mudar seu posicionamento no mercado. Imagine perder uma chance histórica ou ver seu dinheiro evaporar por causa de um único evento no mercado cripto. O recente desbloqueio de 1 bilhão de XRP pela Ripple colocou todo o setor em alerta máximo, com grandes tubarões institucionais de olho prontos para agir. Aqui, cada decisão pode significar ganhos extraordinários ou prejuízos difíceis de recuperar. Quando uma grande quantidade de tokens é liberada, a lógica tradicional diz que o preço tende a cair. Afinal, mais oferta geralmente reduz a escassez e pressiona as cotações. Mas desta vez, o contexto é explosivo. O desbloqueio aconteceu na virada para o Uptober, período famoso pelo otimismo cripto, e justamente quando aumentaram os rumores sobre o ETF de XRP, atraindo fundos e investidores institucionais para o jogo. Analistas reconhecem que desbloqueios assim costumam gerar correções de curto prazo. No entanto, o cenário agora é mais complexo. A liquidez adicional pode ser exatamente o que as instituições precisam para operar em grande escala. Segundo reportagem do U2 Day, embora aumentos de oferta normalmente provoquem quedas, este desbloqueio pode fornecer a liquidez necessária para a adoção institucional e, com ela, um potencial novo ciclo de valorização. Os sinais de otimismo são palpáveis. Logo após liberar 1 bilhão de XRP, a Ripple travou 200 milhões de tokens em escrow, o equivalente a quase 600 milhões de dólares. Esse movimento ajudou a segurar o sentimento positivo, enquanto o XRP rondava os 3 dólares e apresentava aumento significativo de volume, conforme destacou a Coin Edition. Outro indício forte: o interesse institucional cresceu junto com o barulho sobre o ETF. Dados da TradingView e BitGet mostram que o desbloqueio coincidiu com uma forte expectativa entre fundos e acumuladores de longo prazo, todos apostando em uma nova onda de alta. Mas atenção, otimismo não garante valorização. Na prática, o XRP caiu por 2 dias seguidos após o evento, testando um suporte crítico em 2 dólares e 70 centavos, de acordo com a FX Street. Além disso, a liquidez extra também trouxe armadilhas. Uma única liquidação de 154 milhões de dólares em XRP deixou uma carteira reduzida a apenas 785 mil dólares. Um prejuízo devastador, como relatou a U2Day. A volatilidade segue intensa, e notícias pontuais continuam mexendo com o mercado. Basta lembrar do impacto imediato. A saída do CTO da Ripple fez o preço saltar de volta para 2 dólares e 90 centavos, recuperando um suporte perdido, segundo a Daily Coin. Isso revela que o humor do mercado pode virar em questão de horas e que fatores de bastidores ainda têm enorme peso. No fim, o dilema persiste. De um lado, o risco real de liquidações em massa e quedas rápidas. De outro, a esperança de um ciclo de valorização impulsionado por ETFs e grandes investidores. Ignorar esse contexto pode custar caro. Seja perdendo dinheiro em uma queda abrupta, seja ficando de fora de uma disparada histórica. Com tantas variáveis em jogo, o futuro do XRP está em aberto. Você está pronto para tomar uma decisão informada ou vai deixar que o mercado decida por você? Acompanhe agora a análise dos próximos movimentos e descubra quais sinais podem definir o rumo do XRP. Não perca os detalhes que podem fazer toda a diferença para o seu bolso.
Imagine acordar amanhã e descobrir que só restam 21 milhões de XRP disponíveis para negociação pública. Você estaria pronto para agir? Ou perderia uma das maiores oportunidades ou armadilhas do mercado cripto? Essa hipótese extrema, cada vez mais citada por especialistas, coloca seu dinheiro, seu tempo e até sua reputação em risco real, já que um choque de oferta pode disparar o preço a níveis nunca vistos ou provocar perdas irreversíveis. O recente desbloqueio de 1 bilhão de XRP pela Ripple, bem no auge do Uptober, aquele mês de altas expectativas e volatilidade, dividiu o mercado em 3 grandes cenários para o futuro do token. Ignorar esses cenários pode custar caro. Estamos falando de decisões que podem determinar se você lucra ou fica preso em prejuízos. No primeiro cenário, vemos a valorização sustentada. Com a resolução do processo Ripple versus SEC, o caminho ficou livre para a institucionalização do XRP. Se a aprovação de ETF se confirmar, grandes fundos podem entrar em massa, gerando uma corrida por liquidez. Se a oferta realmente secar, o preço pode disparar de forma histórica. Como alerta um analista, se só restarem 21 milhões de XRP para o público, a pressão compradora pode ser explosiva. E quem ficar de fora pode perder a chance de multiplicar o capital. O segundo cenário é o da lateralização. Mesmo com o hype do Uptober, o excesso de tokens liberados, principalmente se a Ripple não devolver parte ao escrow, pode aumentar a pressão vendedora, exaurir os compradores e limitar ganhos a oscilações em suportes já conhecidos. Exemplos de prejuízos não faltam. Só nesta semana, um investidor viu 154 milhões de dólares em XRP evaporarem em meio a uma onda de vendas. Se o mercado perceber excesso de oferta, o otimismo pode virar desânimo e grandes oportunidades de lucro podem desaparecer. O terceiro e mais temido cenário é o risco de colapso. Se grandes players usarem a liquidez para manipular o preço, provocar liquidações forçadas e jogar contra os investidores, um crash relâmpago pode acontecer. O histórico do XRP mostra que baleias e insiders já faturaram fortunas, liquidando bilhões de tokens antes de sumirem do radar. Uma venda coordenada pode acionar mecanismos automáticos de baixa, derrubar o preço abaixo de suportes críticos e deixar investidores comuns presos, liquidados ou com perdas quase irrecuperáveis. Ainda paira a incerteza sobre novas regulações. O fim do processo com a SEC trouxe algum alívio, mas futuras regras podem mudar tudo, inclusive aprovações de ETFs e o acesso de fundos internacionais. Não se preparar para mudanças regulatórias pode tirar você do jogo no momento mais decisivo. Ignorar o timing e esses cenários é arriscar perder o melhor momento para entrar ou sair do XRP. Ou até cair em armadilhas de manipulação institucional que historicamente favorecem quem já conhece os bastidores. Seu próximo movimento pode ser a diferença entre lucro e frustração. Mas como se antecipar a essas mudanças e proteger seu patrimônio? No próximo bloco, vamos revelar sinais práticos que todo investidor de XRP precisa monitorar agora. Você já pensou que uma decisão errada agora pode custar meses de lucro, ou até seu lugar no próximo ciclo de alta? No mercado cripto, informação não é só poder, é o que separa quem multiplica o patrimônio de quem vê seu dinheiro evaporar. Ignorar sinais claros é abrir mão de oportunidades e correr o risco de cair em armadilhas que drenam seus investimentos. Quem não se antecipa acaba entregando o próprio dinheiro para mãos mais preparadas, perdendo tempo, dinheiro e reputação. A primeira estratégia indispensável é vigiar as movimentações on-chain. Ferramentas como Whale Alert mostram, em tempo real, quando quantias gigantescas de tokens, como aquele bilhão de XRP recentemente desbloqueado, mudam de mãos. Movimentações inesperadas ou fora do padrão geralmente sinalizam volatilidade iminente e podem virar o jogo a seu favor ou contra você. Acompanhe também dados de exchanges e plataformas como TradingView. Elas expõem acúmulo institucional, pressão de venda em comum e tendências de ETFs. O volume movimentado por grandes fundos e pelas ETFs de XRP é público, mas exige vigilância constante para não ser pego de surpresa. Diversifique seus riscos. Colocar tudo em um ativo só é receita para perdas dolorosas, mesmo com todo o hype. Lembre-se, faça sempre sua própria pesquisa.
Cada ciclo de alta traz novas manipulações e armadilhas para quem não tem preparo. Não se deixe levar por rumores. Priorize fontes oficiais da Ripple, monitoramentos de blockchain e análises fundamentadas, evitando agir apenas pelo burburinho das redes sociais. Tome decisões baseadas em dados, não em euforia. O XRP já provou que pode surpreender dos dois lados. Quedas abruptas após liquidações milionárias e rallies potentes quando apoiado por gigantes institucionais. Quem monitora os bastidores e entende os dados certos tem mais chances de proteger seu patrimônio e capturar as melhores oportunidades antes da maioria. Agora que você já sabe como evitar armadilhas e proteger seu capital, vamos entender o que o desbloqueio deste bilhão de XRP realmente significa para o futuro do token e do mercado. Pense rápido. Cada decisão sua agora pode ser a diferença entre multiplicar seu patrimônio ou assistir oportunidades sumirem diante dos seus olhos. O próximo passo não será decidido pela Ripple, mas por você. E o que está em jogo é o seu dinheiro, seu tempo e até sua reputação no mercado. Com o recente desbloqueio de 1 bilhão de XRP, em pleno October, e com decisões sobre ETF prestes a serem tomadas, entramos em uma era inédita para o token. Nunca houve tanta liquidez institucional à espreita, nem tanta pressão sobre cada movimento. Perder o timing agora pode custar caro. A história prova. Grandes desbloqueios assustam, mas quando usados com inteligência, viram combustível para quem sabe o que faz. Os primeiros holders de XRP transformaram informação e timing em fortunas bilionárias, enquanto quem hesitou ou se guiou por boatos viu o capital evaporar. Agora, a linha entre fazer parte da história ou apenas assistir está nas suas mãos. O risco não é teoria. Investir sem clareza, apenas pelo medo ou hype, já fez carteiras perderem centenas de milhões de dólares em poucas horas. Por outro lado, quem analisa sinais institucionais e age estrategicamente, conquista o timing que separa prejuízo de lucro. Neste momento decisivo, a Ripple já fez sua parte. Cabe a você. Vai se informar, planejar e usar o timing a seu favor ou deixar o ciclo passar? Informação é arma. Timing é escudo. Sua próxima decisão pode ser o divisor de águas entre perder tudo ou surfar a valorização do XRP. E aí? Vai ficar de fora do próximo ciclo ou vai se posicionar estrategicamente? Inscreva-se agora para receber as próximas análises e não perder nenhum movimento importante.